Eu deveria ter gostado mais de A Garota da Agulha, novo filme do diretor sueco-polonês Magnus von Horn, que foi indicado ao melhor filme internacional no Oscar 2025. Tipo assim, eu curti bastante o filme anterior desse cineasta, chamado Sweat, que lida com o universo dos influenciadores sarados, e que foi, aliás, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, quando eu ainda estava super travado nessa coisa de falar pra câmera. E esse novo filme parece evocar uma coleção de referências que eu acho bem interessantes. Ele puxa elementos do Homem-Elefante, do David Lynch, no seu questionamento de quem são os verdadeiros monstros numa sociedade cujos rostos amigáveis escondem atitudes muito mais sinistras do que a face supostamente assustadora de pessoas deformadas pela guerra. Ou então Bebê de Rosemary, do Roman Polanski, presente aqui nas motivações ocultas por trás do interesse de outras pessoas no bebê de uma mãe, junto com um tom absolutamente nihilista que toma conta da história e que lembra bastante a forma como Lars von Trier tentou dissecar a natureza do mal na casa que Jack construiu. Aliás, tem até um toque de Anora, do Sean Baker, pensando no quanto o sonho de uma garota pobre de se casar com um filhinho de uma mãe rico acaba sendo esmagado pela realidade. E daí o Magnus resolve filmar tudo isso em preto e branco num aceno bem direto ao expressionismo alemão e o terror que se apresenta nesse contraste profundo entre as sombras e a luz, nos olhos arregalados que dominam alguns planos específicos e na própria distorção de faces que abre a narrativa. Nesse início, a gente assiste a uma variedade de rostos distorcidos preencherem o fundo preto da tela, rostos que aparecem em expressões de impassividade ou de agonia ou de perversidade, numa ideia muito bem realizada pelo diretor de fotografia Michał Dymek. Ele projeta as imagens desses rostos sobre as próprias pessoas filmadas ou então sobre a cara de outras pessoas, mexendo na posição dos atores para criar essa dissonância desconcertante entre o rosto real e o rosto projetado. Às vezes com sutileza, às vezes com exagero. E a ideia é tremendamente efetiva, né? A coisa toda fica parecendo um pesadelo manifestado em luz e sombra. Mas indo além da estética, essas imagens revelam o que parece ser a temática principal do filme. Numa época de pobreza, depressão e dificuldades variadas, as pessoas sempre escondem um lado sombrio, uma perversidade que corrói suas almas e dá um jeito de escorrer para fora dos rostos aparentemente civilizados que eles sustentam na maior parte do tempo. Na trama, a Caroline é uma jovem grávida e recém-desempregada que luta para sobreviver em Copenhague depois da Primeira Guerra Mundial. Eventualmente, ela é acolhida por uma mulher carismática para ajudar a comandar uma agência de adoção clandestina e aos poucos as duas formam um vínculo inesperado até que uma descoberta repentina muda completamente essa dinâmica. Bom, A Garota da Agulha é um filme absolutamente sombrio, que não traz qualquer alívio enquanto mergulha na desesperança dos cantos mais insensíveis da humanidade. E, de novo, eu deveria achar isso muito interessante. Existe algo fascinante quando o cinema contempla esse abismo de existência pesarosa que não oferece consolo algum. Ou quando esse cenário é o pano de fundo para uma história engajante que vai lidar com essa moralidade obscura, né? Pensa no Seven, do David Fincher, em como aquele final realmente explode as nossas cabeças com o alcance da perversidade humana. O Fincher realmente consegue encaixotar essa maldade. Meu problema em gostar de A Garota da Agulha, então, não é com a disposição do filme de ser irremediavelmente sombrio. Isso é interessante e o filme encontra jeitos maravilhosos de retratar o mal através da ótima linguagem visual da narrativa. Existe até algo meio anacrônico nessa linguagem. Sei lá, às vezes a gente associa filmes de época com um certo padrão de decupagem mais tradicional, com enquadramentos mais parados e por aí em diante. Principalmente pensando num filme como esse, que se passa em 1919, em preto e branco, e com um formato de tela um pouco mais quadrado. Só que A Garota da Agulha inverte essa expectativa com uma narrativa que parece muito contemporânea, mesmo situada há mais de 100 anos. Eu percebo isso no uso dos jump cuts, esses cortes próximos do mesmo plano que interrompem a linearidade fluida da montagem, pensados para causar um estranhamento inevitável em momentos específicos. Ou então com a câmera na mão que está sempre muito próxima dos atores, numa intimidade que remete bem mais ao cinema da segunda metade do século XX e não do início desse mesmo século, quando a imagem cinematográfica parecia mais presa às limitações tecnológicas da época.
Então existe uma espontaneidade vívida na câmera de A Garota da Agulha que me atrai bastante e que deveria me fazer gostar mais do filme. E eu não sei exatamente porque nada disso funcionou como eu esperava, mas eu vou tentar destrinchar essa impressão em alguns pontos daqui pra frente. Por exemplo, me parece que a história se desenrola de um jeito meio desfocado, como se os eventos fossem ocorrendo na vida da protagonista sem que o roteiro tivesse certeza do destino final dessa trama. É como se houvesse um improviso ditando tudo o que acontece e a única forma de ligar esses acontecimentos todos fosse através do sofrimento e da miséria, mas sem que haja um arco narrativo evidente conectando tudo isso à protagonista, a Caroline. Ela acaba sendo meio indecifrável. Dá pra ver que ela é uma garota atormentada, disposta a flexibilizar sua moralidade em prol da sobrevivência, seja se envolvendo com o dono de uma fábrica de costura, seja trabalhando na suposta agência de adoção clandestina de uma mulher enigmática chamada Dagmar, ou mesmo utilizando a agulha do título de um jeito bem doloroso para resolver uma questão corporal. A gente consegue enxergar isso e se relacionar até certo ponto, mas o filme parece sempre blindar qualquer tentativa mais aprofundada de ler a mente da personagem, de entender o que ela sente a partir de tudo de ruim que parece ocorrer continuamente com ela, incluindo quando ela mesma é a causadora dessas coisas ruins. Na minha opinião, A Garota da Agulha é um filme que navega sem leme. Ele parece só boiar num mar de tragédias sombrias, sem exatamente encontrar um norte para isso. Talvez porque a Caroline seja uma protagonista que nunca está completamente no comando desse barco. Não é fácil identificar para onde ela gostaria de seguir e qual é a emoção principal que norteia sua condução. É claro que um filme com protagonistas reativos e não proativos também pode funcionar. Ficando na analogia do barco, e coincidentemente comentando um outro filme indicado ao Oscar 2025, a animação Flow é totalmente estruturada na reação dos seus personagens e não no seu domínio ativo da história. E olha que eles são animais, mas ainda assim existe uma conexão que acontece entre nós, que assistimos, e aqueles que estão sendo assistidos ali. Mas aqui no filme dinamarquês, o que eu sinto é que o roteiro, ao mesmo tempo, despeja na Caroline uma coleção cada vez maior de traumas que ela não tem o poder de evitar, mas não consegue penetrar a mente dessa protagonista para que a gente compartilhe os seus anseios, os seus objetivos ou como ela processa tudo isso. E esse problema se manifesta até no ritmo. A Garota da Agulha parece esticar todo o seu ato inicial sem muita clareza sobre os rumos da história, até que ocorre um evento mais marcante que busca fazer uma reviravolta e ressignificar aquilo que a Caroline estava vivendo na companhia da Dagmar, mas isso acontece perto de 1h30 do filme, deixando para resolver toda essa questão nos últimos 30 minutos. A partir daqui, aviso de spoilers leves do filme. Se você não assistiu, eu recomendo que assista lá e depois volte pra cá. O resultado é que o único lampejo de emoção nítida que a gente percebe nessa personagem surge lá pro final, quando ela resolve sua relação com a garotinha chamada Erena, mas sem que a conexão entre elas tenha sido propriamente desenvolvida, sem que esse afeto da Caroline pela Erena tenha sido semeado devidamente. O que a gente viu antes foi algo envolvendo ciúmes, rejeição, desconforto, mas não essa relação de maternidade carinhosa que parece brotar espontaneamente no desfecho. No geral, eu acabei incomodado mesmo com um certo vazio em A Garota da Agulha. O vazio de um filme visualmente belíssimo, cuja beleza só realça ainda mais a feiura das ações humanas sinistras que existem aqui, mas que não encontra aquele meio termo do propósito. Eu não consegui entender qual seria o sentido de tudo isso que eu assisti, né? O que estaria sendo dito pelo filme? Estaria ele querendo levantar uma discussão sobre aborto, pensando nas suas ideias desconfortáveis sobre gravidez, maternidade, puerpério? Ou estaria o filme querendo abordar algo mais profundo e amplo sobre a natureza humana em frente a condições precárias de sobrevivência? Ou ainda, será que o diretor só queria mesmo fazer um filme desconfortável, esteticamente marcante e que lembrasse várias referências bacanas e interessantes de diretores bem emblemáticos na história do cinema? Talvez seja esse o último caso. Aliás, vale dizer, eu nem sempre procuro ler o que um diretor disse sobre o seu próprio filme, no intuito de deixar o filme falar por si só. Mas se a ideia era só fazer um drama de terror menos óbvio, mais baseado na apresentação visual e no clima desesperançoso,
eu consigo admirar o resultado, mesmo que eu não tenha conseguido me envolver emocionalmente com a coisa toda. Sei lá, acontece, mas fica aí o elogio pro trabalho de direção de fotografia, pro design de produção e figurino, com a sua recriação autêntica dessa época bem encardida pelas vicissitudes miseráveis da vida. O elogio também para as atuações totalmente convincentes do elenco, cujos nomes dinamarqueses eu não vou tentar pronunciar, e um aceno para Casey, usuária do Letterboxd, que definiu perfeitamente essa experiência com a seguinte frase: "Ah, sim, meu subgênero de horror favorito, existir como uma mulher durante 99% da história humana." Mas diz aí nos comentários o que você achou de A Garota da Agulha, vamos continuar essa discussão, e se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.